José João da Luz já perdeu a conta de quantas vezes já andou por estas ruas da cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente. Já são várias décadas atrás do volante como condutor de autocarro. Foi um dos primeiros profissionais da área em Cabo Verde. Tal como se desenvolveu como trabalhador, viu também a sua empresa crescer e aprimorar os seus serviços. A classe que trabalha diariamente com o público é a primeira a escutar as queixas dos utentes. Falta de trocos, trânsito congestionado e muitos atrasos são as principais preocupações. Referente a atrasos é um caso real. Real porquê? Cabo Verde tem um aumento demográfico à volta de 1% anual. Natalidade. Tem o aumento de entrada de viaturas à volta de 4% anual. Infraestruturas que tinha 50 anos atrás é a mesma dimensão. Portanto, subcarga de aumento da população e de viaturas. Portanto, e não tem uma outra situação que é muito mais complicada, não? Sinalização. O sinal é sinal gráfico. Se tivesse existência de semáforo acabar para coordenar e descongestionar o trânsito. Apenas 2 anos depois da independência de Cabo Verde, surgia no país esta empresa de transporte público urbano e interurbano. Na altura, operava em 3 ilhas, Santiago, São Vicente e Santo Antão. Hoje, dedica-se apenas à ilha do Monte Cara. Porque nesse momento as linhas e nas ilhas organizadas, com as câmaras a funcionarem, e assim que diz a lei, as linhas têm que ser postas em concurso. Por exemplo, a Câmara da Praia, há uns anos, colocou as linhas em concurso e o Sol Atlântico praticamente ganhou todas as linhas. E não há uma ideia de como isso será feito em São Vicente. Temos debatido sobre isso com a ARME, com a Câmara Municipal, mas há um fincapé, principalmente da Câmara, no sentido de realizar esse concurso. Portanto, eu penso que vamos ter que ficar somente por São Vicente. Durante 10 anos, a empresa teve a tarifa única de 15 escudos, o que levou à saída da instituição na ilha de Santo Antão. No início dos anos 2000, viria também a sair de Santiago por causa da liquidação da empresa, resultado das suas dificuldades financeiras. Os funcionários de São Vicente, com a indemnização recebida, compraram os ativos da ilha, criando a empresa que existe até hoje. Atualmente, o serviço de transporte público de autocarros só existe em Santiago e São Vicente. Na Ilha de Monte Cara, o serviço tem algumas particularidades, como o serviço de transporte até à meia-noite. Um outro aspecto é que os passos podem ser ativados de forma mensal e por um período de 30 dias. A empresa considera que os serviços públicos de transporte são um parente pobre quando o assunto é conectividade. Apesar dos investimentos realizados por aqueles que operam no setor, os apoios governamentais não têm acompanhado tais medidas. A ARME baseia-se essencialmente no custo dos combustíveis. Se houver aumento de combustíveis, já há aumento de bilhete. Se houver diminuição de combustíveis, já há diminuição de bilhete. Mas a mão de obra aumenta, o vencimento aumenta, as viaturas na origem aumentam, o transporte aumenta, portanto tudo isso deve ser revisto. E o pior de tudo é que nós não temos um contrato de serviço público para fazer esse serviço. Quer dizer, o Estado liquidou a sua empresa, que era do Estado, e passou essa responsabilidade para os privados. Mas os privados não têm grande suporte para fazer esse serviço.
Os dados estatísticos relacionados à imigração apresentam uma crescente saída de quadros qualificados do país. Nesse contexto, esta empresa foi uma das que mais sofreu com a saída de funcionários. Em apenas um dia, saíram 30 trabalhadores, sendo 29 condutores e um revisor. Uma situação com graves consequências para a instituição, como também para os utentes deste serviço. Uma transição que levou tempo para ser realizada. E nós podíamos fazer essa transição tranquilamente se a lei laboral fosse cumprida. Saíram da empresa trabalhadores com mais de 20 anos connosco e tinham o direito e o dever de nos avisar 60 dias antes que iam sair. Mas a empresa que os contratou não foi realmente muito legal, nem com eles nem com a nossa empresa, porque receberam uma informação que tinham que viajar naquela semana, de tanto esperar. E o que é que aconteceu? Aconteceu que os trabalhadores todos naquela azáfama, naquela expectativa de viajarem, meteram os documentos de saída da empresa no mesmo dia. E o problema é que depois ficaram cá praticamente mais um mês. A empresa opera hoje com 60 autocarros e 164 trabalhadores em 12 linhas. Para reforçar a frota, a organização adquiriu mais 8 novos autocarros de grande dimensão. Uma medida que investe no futuro de uma empresa que representa história e tradição.